da Universidade Federal de Santa Catarina, que suba ao palco. Ele, como mencionei, é professor da universidade, da UFSC, e vai proferir uma palestra no 3º Encontro Nacional de Pesquisas em Linguística e Libras. O tema da sua fala é Gêneros Acadêmicos em Libras, vídeo sinalizada, sob a perspectiva bakhtiniana. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Ele é doutor e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Língua Brasileira de Sinais, pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, e graduado em Educação Física. A licenciatura plena pela Universidade Passo Fundo, possui experiência em tradução de português para Libras, atualmente professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisador da área de Linguística de Libras. Bom dia a todos. Está um pouco escuro, não consigo ver vocês, mas a gente vai ter uma interação muito legal hoje, muito interessante. Gostaria de cumprimentar a comissão organizadora do evento, aqui do Congresso de Linguística, de Tradução e Interpretação, que é o congresso mais conhecido, ou também de Linguística, que é onde estamos na 3ª edição, e, por fim, um congresso que celebra a união da França e do Brasil. Gostaria de convidar, em especial, a professora Rachel, a professora Ronice também. Como a cerimonialista já falou, esse é o tema da minha pesquisa, Gêneros Acadêmicos em Libras Vídeo Sinalizada, sob a perspectiva de Bakhtin. Esse é o sinal que eu vou utilizar para o Bakhtin. E a gente vai se aprofundar nos próximos minutos. O objetivo da minha pesquisa, da minha tese, foi a minha pesquisa que foi minha tese de doutorado em 2019, e aqui eu faço um pequeno recorte dessa pesquisa para fins dessa apresentação. Esse é o tema, o título da minha tese, Gêneros Emergentes em Libras, na esfera acadêmica, a prova como foco de análise. Temos aí a palavra emergentes, e ela está no sentido não de algo que seja urgente, que necessite de velocidade, rapidez, mas sim no sentido de que está surgindo e se consolidando. Esse é o trabalho que eu apresentei, que desenvolvi durante o meu doutorado. Aqui tem um desenho meu ao lado, e nesse desenho eu me pergunto o porquê eu escolhi esse tema, por que eu escolhi a tese. Então, queria dar um pouco de contexto para vocês. No meu mestrado, eu já comecei a investigar o assunto e havia um certo incômodo e um interesse de realizar essa provocação. E numa conversa com a professora Ronice, a gente decidiu investigar o tema mais profundamente. Eu sempre gostei de ver exemplos sinalizados, ter como referências vídeos sinalizados, e eles me servem como modelos para a construção dos meus próprios vídeos. Esses modelos são, de certa forma, elementos que, de forma didática, me ajudam a construir meu próprio material, minha própria didática. Por isso, a seleção do tema. Pode passar para o próximo slide. A minha tese de doutorado foi finalizada, ela está escrita em língua portuguesa, e também eu explico uma nota
aqui eu não vou trazer muitos detalhes, mas eu trago a justificação por que que não está escrito, por que que minha tese não foi produzida somente em língua de sinais. Eu realizo a minha tese na forma da escrita portuguesa como uma forma de protesto, como forma de denúncia e chamar a atenção que a gente precisa produzir mais gêneros acadêmicos em línguas de sinais. Dessa forma, eu também faço o resumo em língua sinalizada. O resumo está produzido em língua de sinais e temos aqui um QR Code em que ele pode ser, através do celular, você tem acesso ao vídeo sinalizado do resumo. Você também pode escrever o título em português, resumo da tese em Libras, no YouTube, que você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo. A minha pesquisa, ela está ancorada na teoria de alguns autores bastante importantes. O primeiro, do lado esquerdo, temos Mikhail Bakhtin, e do lado direito temos o Luiz Antônio Marcuski. Este é o sinal dele, ele sempre usa o cabelo dessa forma e o óculos, e essa é a motivação do sinal dele. Marcuski. Bakhtin, ele vem falar sobre o funcionamento e as relações, como a linguagem permeia essas relações sociais. E ele é uma referência mundial no assunto. Por outro lado, Luiz Antônio Marcuski é um autor brasileiro, do qual eu gosto muito, pois eu acho ele muito didático, muito nítido de se entender. Os dois tratam sobre gêneros textuais, o Marcuski especificamente gêneros textuais e produção textual em geral. Mikhail Bakhtin, ele trata de gêneros do discurso, enquanto o Marcuski trata de gêneros textuais. São perspectivas diferentes, mas fiz uso desses conceitos para construir minha tese do doutorado. Então, às vezes eu vou falar de gêneros textuais, às vezes eu vou falar de gêneros do discurso. A banca me perguntou, por exemplo, de qual eu me ancoraria mais propriamente, e eu decidi, então, pelos gêneros do discurso, pois eu entendo que eles permeiam toda a esfera social, enquanto os gêneros textuais, se a gente for lidar mais profundamente com o conceito, apesar dele ter uma relação bastante similar ao gênero de discurso, eu preferi fazer a escolha pelo gênero de discurso no trabalho da tese. Ela também faz referência a qualquer forma de enunciado, né, seja em língua oral ou língua sinalizada. A minha tese de doutorado tem duas partes. Ela foi feita em duas etapas. Primeiro foi feito um levantamento dos gêneros emergentes em Libras e vídeo sinalizada na esfera acadêmica, que são disponíveis na internet, estão abertos para a visitação do público. Essa parte em azul, esse termo em azul, Libras vídeo sinalizada, ela significa que eu quero dar proeminência, eu quero enfatizar que a Libras, desse contexto, a captura e o registro da Libras foi feito através de vídeo.
A presença de uma câmera de vídeo influencia grandemente na forma com que você se porta e na forma com que você sinaliza. O comportamento de uma sinalização frente a uma câmera de vídeo é completamente diferente da sinalização espontânea. E também completamente diferente da produção que é feita através da escrita de sinais, diferente da Libras tátil, ou da produção intermediada pelo uso de avatar. Um avatar, na verdade, uma inteligência de computador feita por 3D, ela é um tipo de produção muito diferente da Libras vídeo sinalizada. Então, eu escolho esse tipo de produção para fazer análise. Ou seja, recapitulando, vídeos que estão disponíveis na internet de forma pública e são vídeos sinalizados. Esse aqui é um conceito, né, que eu trago mais nitidamente do que seria essa produção. Eu sei que, por exemplo, nesse momento tem uma câmera capturando minha imagem porque eu estou vendo aqui no telão. Isso faz com que eu não me mova muito do meu lugar. Eu sei que eu tenho uma restrição locacional que eu preciso me fixar no lugar ou a câmera não vai me pegar, não vai transmitir minha imagem para a internet, fazer as transmissões que são necessárias. Uma das perguntas da pesquisa são quais são os gêneros emergentes da esfera acadêmica em Libras vídeo sinalizadas disponíveis em plataformas de domínio público. Então, eu fiz esse levantamento e listei quais são os gêneros que são disponíveis. Vejam só, temos aqui dicionários e glossários, na verdade, muitos. Temos também materiais didáticos. Temos também materiais didáticos de língua de sinais. Por exemplo, no meu caso, eu encontrei muitos materiais didáticos que são referentes ao Letras Libras, na modalidade à distância, principalmente, virtual. Então, isso foi um marco e é um material que precisa ser valorizado e resgatado. Temos também materiais que foram digitalizados, que antes foram produzidos em fitas cassetes, fitas VHS, e eles foram digitalizados para a internet. Temos também teses e dissertações. Eu, quando terminei meu doutorado em 2019, encontrei a tese da professora Fernanda Machado, e ela é uma poetisa muito conhecida, renomada na língua de sinais, e ela produziu uma tese em língua de sinais. Então, esse também pode se tornar um modelo, um gênero que vai se estabilizar, se tornar relativamente estável nos próximos anos, a partir do trabalho dela. Eu também identifiquei monografias realizadas em línguas de sinais. Uma das principais referências é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que produz monografias, principalmente no curso de Pedagogia Bilíngue, e eles produzem TCCs que são feitos através da língua de sinais, vídeos sinalizados também. Então, eu registro isso na minha tese. Registro também artigos científicos produzidos em Libras em diversos lugares. Cito aqui 2. A Ararazu, a editora Ararazu, é uma editora do Rio de Janeiro, já tem bastante tempo, né, que ela está no mercado, é uma editora muito famosa, e também a Vídeo Registro, a revista Vídeo Registro em Libras, que é uma revista bastante conhecida também aqui no Brasil. Temos algumas edições, eu não lembro bem se foram 4 ou foram 5 edições da revista Vídeo Sinalizada. Ela também é uma importante referência na produção científica sinalizada.
Temos também vários resumos. Os resumos são de formas muito variadas, são mais difíceis de serem estáveis. E temos, por último, provas. Ela aparece aqui no slide de forma destacada por conta que ela vai ser o centro da minha análise. Eu fiz o recorte desses gêneros encontrados e optei por analisar as provas a partir da perspectiva bakhtiniana. E como que o Bakhtin, na sua perspectiva teórica, poderia contribuir para a análise dessas provas? É o que eu vou mostrar a seguir. Então, eu vou dar uma pausa aqui nos aspectos metodológicos e vou falar um pouco da perspectiva teórica bakhtiniana, que contribuiu com a minha tese. É uma perspectiva super interessante. O Bakhtin, ele vai dizer que todos os campos da atividade, todos os campos de atividade humana estão completamente relacionados ao uso da linguagem. Bom, como que isso pode ser verdade? Como isso pode acontecer? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão aqui no Congresso, e como vocês sabem que este é um Congresso, como vocês conseguem identificar que aqui é um congresso, aqui é um evento acadêmico? Somente pelas informações que vocês viram pelas redes sociais? Não, existem outros aspectos que vão identificar essa atividade como um congresso específico, como, por exemplo, o deslocamento de vocês até aqui, o anúncio dessas atividades, desse congresso via redes sociais, e também a diferença dessa atividade daquilo que é feito, por exemplo, nas redes sociais. Então, aqui é um evento acadêmico e nós conseguimos identificar esse evento a partir de características que são do universo acadêmico. Quando o Bakhtin fala sobre tipos de linguagem, ele vai falar de diversas modalidades de linguagem. Vai falar de escrita, de gestualidade, de outras formas de uso da linguagem. Porque o foco dele é a comunicação humana. E nesse rol de tipos de comunicação estão as línguas de sinais, como, por exemplo, a língua brasileira de sinais, que é a língua de sinais utilizada aqui no Brasil. Então, eu quero pegar um recorte, um exemplo para vocês. Queria que vocês focassem aqui comigo num exemplo da esfera acadêmica, né? Nós não vamos olhar para outras esferas da atividade humana, mas apenas para a esfera acadêmica. Se nós pudéssemos olhar para essa esfera e observar as atividades que acontecem aí, nós perceberemos que há tipos relativamente estáveis de enunciados que são produzidos nesse contexto. E nessa esfera da atividade humana, nós perceberemos que esses tipos relativamente estáveis, eles são marcados por uma certa repetição, que permite com que a gente compreenda aquilo que é produzido nessa esfera. Esses tipos relativamente estáveis são denominados de gêneros do discurso. Então, eu vou mostrar para vocês uma ilustração aqui na sequência que vai permitir uma maior compreensão. Aqui nós temos no lado esquerdo uma esfera, um círculo que representa a esfera da atividade humana, e temos ali três aspectos ligados a essa esfera. O do meio é o estilo, o inferior é a construção composicional,
E o primeiro dos três, então, que dá, então, o conteúdo temático que oferece, então, a definição e a caracterização dos gêneros do discurso. E esses gêneros do discurso estão relacionados às atividades, e aí uma relação contínua entre os gêneros e as esferas da atividade humana. Então, esses três aspectos que são definidores do gênero, eles vão se alterando e vão alterando também a esfera da atividade humana. Quando eu li isso na teoria bakhtiniana, quando eu percebi isso nos escritos de Bakhtin, eu pude, então, entender que a prova se configuraria como um gênero do discurso que tem essas características. E que poderia ser identificada por esses três aspectos que alimentam, por sua vez, então, a esfera da atividade humana acadêmica. Então, eu queria dar um exemplo para vocês agora de cada uma dessas características. O primeiro é o conteúdo temático. Aqui tem alguns exemplos. Então, sempre que nós entramos em contato com alguma produção de linguagem, como o jornal, como um vídeo, como nós conseguimos identificar esse material? Nós temos ali um filtro, uma espécie de filtro, que vai marcar. Então, se a gente pode usar a ilustração de um filtro de água, por exemplo, que vai filtrar, que vai limpar essa água para que essa água saia de forma mais límpida. Então, o conteúdo temático nos permite identificar, por exemplo, e diferenciar uma prova de um artigo científico e de uma resenha. E aí a gente consegue fazer essa diferenciação por meio desses aspectos que são temáticos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, uma prova, nós conseguimos filtrar, digamos assim, eh, ah, esse gênero por meio de pistas que vão permitir com que a gente identifique e diferencie esses gêneros. Então, aqui, por exemplo, na prova do vestibular, nós temos um exemplo que tem ali uma imagem que vai identificar o ano do vestibular, no caso 2012, a identificação da prova, junto com a área de conhecimento que vai ser avaliada. Então, percebam que há um filtro que vai afunilando a temática desse gênero. Então, aqui nós temos um outro vídeo, que é um vídeo de piada produzido por mim, um vídeo engraçado produzido por mim, que tem ali marcações que vão permitir a identificação desse vídeo como um vídeo de comédia, como um vídeo engraçado. E ali nós temos uma outra identificação que é um filme, o filme Corra, que tem ali algumas pistas que vão causar um certo desconforto na pessoa que está vendo e que vai permitir a identificação não apenas como um filme, mas como um filme de um gênero de suspense ou de terror, nesse caso. Então pode passar para o próximo, por favor. E esse é o sinal que eu utilizo para estilo. É diferente do estilo de roupa e o estilo de comunicação. Então nós temos, e o movimento dele vai indicar pode indicar uma alteração entre formalidade e informalidade, por isso que tem esse movimento. Então, esses estilos vão alterar a partir da interlocução que é estabelecida com os falantes. Então, se eu tiver que me comunicar com alguém em determinada instituição, eu vou usar uma comunicação mais formal, e se eu tiver num bate-papo, por exemplo, eu vou adotar uma comunicação mais informal. Aqui nós temos um outro vídeo também produzido por mim, que é um vídeo um pouco mais informal, em que eu explico como
produzir um material diferente do outro vídeo que eu estou numa posição um pouco mais formal, com as mãos cruzadas, com fundo azul, identificando, portanto, o vídeo como um material acadêmico. Ali no outro, na terceira imagem, nós temos uma imagem com uma pessoa de cabeça baixa, que pode indicar uma produção artística poética, ali com um fundo preto, e que talvez possa indicar uma temática um pouco mais triste, e percebam a diferença do posicionamento do corpo entre os três vídeos. No primeiro eu estou mexendo num objeto, estou fazendo uma explicação de como produzir, no segundo eu estou numa posição um pouco mais formal, então essa alteração de aspectos do corpo, por exemplo, nesse caso, são marcações mais estilísticas, né? O segundo aspecto é a construção composicional, que vai nos mostrar e dar outras pistas do que seria esse gênero. Então percebam ali, por exemplo, primeiro o vídeo do hino nacional, uma produção super interessante, tem ali diferentes ângulos da câmera que vai mostrar a produção da língua de sinais e mostrando esses posicionamentos da câmera vão mudar, inclusive, a forma de percepção, às vezes numa posição mais de poder, às vezes numa posição mais de menos poder. Abaixo nós temos ali o exemplo da prova, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E no outro vídeo nós temos um exemplo de um ouvinte com a câmera um pouco mais próxima do rosto e o sinalizante com a câmera um pouco mais ampliada para poder absorver a sinalização ali. Então, nós percebemos uma diferença entre a produção do ouvinte e a produção do intérprete, mostrando, inclusive, que há uma relação de poder estabelecida, uma diferenciação ali. No vídeo, mais abaixo, nós temos um recorte de um material didático, em que o sinalizante produz a língua de sinais e também aponta para os materiais visuais, mostrando indicando para a pessoa que está assistindo e marcando que é um material mais didático, mais educacional. Bom, na primeira fase da pesquisa, nós fizemos a coleta de dados, né, de todos os gêneros vídeos sinalizados acadêmicos, como eu mostrei para vocês. Depois nós optamos por fazer um recorte, analisar apenas as provas, como gênero vídeo sinalizado acadêmico, a partir da perspectiva bakhtiniana, que define o gênero como tipos relativamente estáveis de enunciados que vão permitir uma repetição desses enunciados. Entretanto, nós percebemos que as provas elas têm sido produzidas repetidamente durante muitos anos. A UFSC há muito tempo tem fortalecido as políticas linguísticas e de acessibilidade para a comunidade surda, permitindo o ingresso, fruto de muita luta, desde 2012, a produção seriada, sequenciada de vestibulares em Libras. Então, temos o registro da primeira prova vídeo sinalizada em 2006, no Letras Libras à distância. Depois do ProLibras, vocês devem se lembrar do ProLibras, que também foi em 2006, já há algum tempo. E essas avaliações foram se modificando e tivemos algumas pausas, mas depois, em 2009, houve uma retomada desse vestibular em Libras. E nós pegamos o primeiro registro e o último registro do vestibular em Libras, especificamente. O primeiro de 2009, o segundo que foi no ano da minha tese, em 2019.
e eu percebi ali algumas diferenças na produção da língua de sinais de 2009 e de 2019. A produção de 2019 tinha perguntas mais extensas produzidas em língua de sinais. E eu percebi, observando na análise dos vestibulares anteriores, que as perguntas produzidas a partir de 2012 até o último vestibular, no período da minha tese, né, em 2019, foi um recorte de 7 anos, tinha ali uma produção de língua de sinais um pouco diferente da prova produzida em 2009, por isso nós fizemos o recorte e percebemos que de 2012 até 2019 havia, sim, algumas oscilações, algumas diferenciações, mas havia uma certa estabilidade no gênero, naquilo que foi produzido em 2012 e aquilo que foi produzido em 2019, que é o que eu mostro na minha tese, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também. Pode passar o slide. Aqui eu vou trazer o conceito também de estabilidade. É importante enfatizar esse conceito, porque ele é um conceito central na tese, e ele mostra uma estrutura que é relativamente estável, e ele dá uma segurança na produção daquele gênero textual. Vou esperar aqui a produção voltar aos slides. Então, a partir da seleção dessa prova, eu realizei uma análise baseada em Bakhtin e trouxe três elementos bastante importantes, sendo eles conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. O primeiro dos elementos que vou tratar aqui é o conteúdo temático. Esse é o vídeo do vestibular de 2012 e o vestibular de 2019. O de 2012 traz uma capa no começo do vídeo, essa especificamente é a prova de biologia, e ela situa o espectador no conteúdo que vai ser tratado, enquanto a prova de 2019 não traz essa capa. Então, como forma de comparação, a gente tem que o vestibular de 2019 traz menos elementos de conteúdo temático nesse sentido. Quando a gente visita o site do vestibular de 2019, a gente sabe que está entrando naquele conteúdo porque você está entrando no próprio site. Apesar de não ter uma capa, o caminho que você faz, ele demonstra que você está baixando, fazendo download daquele conteúdo. O de 2012 eu gosto mais porque, apesar de você obviamente, fazer o caminho para fazer o download, quando você baixa o arquivo, ele tem uma capa que continua identificando o conteúdo daquele material. Pode passar o slide. Ai, meu Deus, aconteceu um probleminha. Deixa eles chegarem novamente. Só um minuto. É uma pena. Mas tudo bem, vamos voltar. Nesse slide, especificamente, eu trago mais elementos que são de conteúdo temático. Eles são bastante importantes, por exemplo, esse que fica do lado esquerdo superior do vídeo, ele identifica qual é a relação da questão de que está sendo tratada, né? Por exemplo, é uma questão número tal, é o discurso número tal, isso situa a pessoa para que ela possa retomar caso ela perca o enunciado de alguma questão ou caso ela queira rever um item que ela não entendeu muito bem e ela precisa retomar.
Temos aqui, de uma forma geral, que a de 2019 ela ganha no aspecto estético. Eu acho que ela ficou um pouco mais bonita, a forma que foi apresentada. Temos um outro elemento, que é o de estilo. O estilo está relacionado principalmente a um aspecto linguístico, e ele faz referência também à altura da movimentação, o espaço de sinalização. Imagina aqui que a gente constrói um quadrado em frente ao seu corpo, em que você utiliza a maior parte da sinalização situada nesse quadrado. Eu achei particularmente bastante interessante essa construção, né, essa produção de um quadrado imaginário, de um espaço de visualização. E aí eu fiquei imaginando também como é que os gêneros de discurso influenciam a utilização desse espaço de sinalização. Quando a gente fala de o gênero religioso, é muito utilizado o espaço superior, né, para falar de Deus, coisas que vêm do céu, enquanto a literatura utiliza muito o espaço à frente do corpo para fazer uma descrição imagética dos movimentos que os personagens fazem, cavalos que correm, animais, etc. Então, imaginam só como o gênero do discurso influencia até a utilização do sinal, enquanto na esfera religiosa o nível superior é bastante utilizado, na esfera literária o nível em frente ao corpo anterior é bastante utilizado. Eu também faço uma análise da velocidade da produção dos sinais. Por exemplo, eu faço uma coleta de 30 sinais e depois eu faço uma análise para saber em quanto tempo esses 30 sinais foram produzidos. Então, no vestibular de 2012, a média dos sinais foi de 0,7. Vejam só, quando a pessoa vai produzir um sinal de obrigado, eu corto no comecinho do sinal e no final do final do sinal e vejo a velocidade. A gente vê a taxa de velocidade da produção desses sinais. Foi relativamente parecido. Em 2019, a taxa de velocidade foi um pouco menor, significa que os sinais foram produzidos de uma forma um pouco mais rápida. No meu mestrado, eu fiz a análise da média de produção sinalizada, em questão de velocidade, e era de 0,7 até 0,75. Então, é uma média adequada para esse nível de formalidade. Em 2012, teve essa média, e em 2019, um pouco diferente, um pouco fora da média, um pouco mais rápido. Isso não é sintomático, por exemplo, não é problemático, mas ele só mostra que a produção foi um pouco mais sinalizada, não que isso tenha se configurado um problema. Aqui eu tenho outros dados relacionados à produção manual dos sinais soletrados. A gente tem uma produção bem menor no ano de 2019, e isso me causou muita reflexão. O que poderia ter ocasionado uma diminuição dos sinais soletrados? E, na verdade, o que aconteceu foi uma maior estabilização dos sinais, da criação de sinais, e esses sinais vieram a ser criados e eles passaram a substituir a soletração manual. Já que a soletração manual, na verdade, ela continua, não sei se não quero trazer problemas ou polêmicas, mas a soletração ela resolve o problema para o ouvinte, né? Uma estratégia, digamos, preguiçosa de resolver um problema. Então, você faz uma transcodificação para a língua sinalizada, mas você não está fazendo em libras propriamente dita. Então, isso mostra que o uso de sinais soletrados, desculpa, da soletração manual diminuiu. Vejam só que em algumas esferas do conhecimento, por exemplo, química, o uso da datilologia é bastante presente. Significa que
A comunidade surda está ainda se apropriando desses conceitos e criando sinais termos específicos para esse contexto. Na biologia, esse movimento está acontecendo de forma mais acelerada, né? Sinais de órgãos e sinais termos já estão sendo criados, e aí demonstra essa diminuição do uso de sinais soletrados. Vejam só como é interessante essa diminuição do uso da soletração manual. Cada cor indica uma disciplina que foi tratada na prova. Temos aqui algumas pausas estilísticas também, diversas formas de pausar, das mãos sobrepostas, formas diferentes de sobrepor a mão, uma delas englobando todos os dedos, outra que é mais comum, essa que parece o sinal de casado, igual casado. Quando a pessoa para de sinalizar, faz uma pausa estilística com as duas mãos configuradas em sinal de casado. Este slide traz um enquadramento. Esse é um tipo de enquadramento comum, 16:9. É um enquadramento que eu gosto bastante. E aqui, ainda falando sobre a construção composicional, traz o plano de fundo. A UFSC tem por tradição utilizar a cor azul, e aqui temos uma forma gradiente e uma forma sólida de fundo. Temos também as camadas de vídeo, então temos o fundo azul como última camada, logo em seguida, na verdade, houve uma pequena mudança na utilização das camadas. Então, no vestibular de 2012, tivemos o fundo azul, a pessoa e depois os objetos na frente. Então, esse fundo e a pessoa eram capturados e depois todos os objetos eram sobrepostos a esse fundo e a essa pessoa, o que poderia vir a atrapalhar a sinalização, porque poderia ficar na frente da pessoa sinalizante. Em 2019, a edição evoluiu bastante e passou-se a se fazer uso de diversas camadas, de forma que o sinalizante não seria mais atrapalhado pela sobreposição de objetos. Então, a sinalização ficou sempre muito visível. A sinalização é o conteúdo prioritário e todos os objetos, elementos, são formas secundárias e eles ficam atrás da pessoa sinalizante. Temos aqui um exemplo de construção composicional final, como é que ela é exposta à pessoa que está vendo o vídeo. Essa é de 2012 e a outra é de 2019. Aqui temos, no 2012, está um pouco apertado a construção, no sentido de que a pessoa está um pouco grande demais, o objeto está atrapalhando um pouco, e aqui, e antes tinha logo da UFSC mesmo quando estava sendo mostrado um objeto. No de 2019, a gente decidiu por foram retiradas as logos durante a apresentação de objetos sobrepostos ao vídeo. Temos aqui um outro exemplo de legenda com acompanhamento de sinais manuais. Em 2019, a utilização de legenda com sinais manuais foi bastante alta. Sempre que era utilizada um sinal manual, a legenda era apresentada. Isso também pode ter sido, eu acredito que tenha sido uma estratégia para evitar recursos, né? De o candidato falar assim, olha, eu não entendi a soletração, então a questão precisa ser anulada. Com a apresentação da legenda, a gente se assegura que aquela soletração foi feita de forma nítida para a pessoa que estava vendo a prova. Outra questão foi os efeitos de transição. Aqui temos duas formas diferentes de fazer transição. A de 2019, ela separa mais nitidamente, porque a tela chega a ficar completamente preta. Então, ela ajuda a separar uma questão de outra.
Aqui nós temos um outro exemplo, o exemplo da vestimenta. Em 2012 havia o uso diferente da vestimenta, com uma roupa mais preta, e em 2019 nós vemos ali uma marcação com o uso de roupas diferentes para fazer a diferenciação daquilo que seria citações, por exemplo. Então, o preto seria o enunciado da questão e o vermelho a marcação de citações. Muito interessante, eu gostei muito dessa diferenciação. Aqui nós temos também alguns panoramas. Aqui até o panorama geral da minha pesquisa, né? Eu gosto muito dos panoramas porque eles ajudam a gente a compreender melhor. Então, percebemos ali uma diferenciação no uso do espaço. Em 2012 havia essa diferenciação, e percebemos que há um pouco mais de conforto. Então, vocês podem ler na minha tese, por exemplo, que parece que o azul ele oferece um pouco mais de conforto para aquele que vai assistir, né? Também vemos também uma diferenciação no enquadramento do sinalizante para evitar cortes na sinalização. Próximo, por favor. O uso de legenda para marcar o número da questão, e também para marcar aspectos como introdução, e aí é possível identificar ali por meio dessa legenda, e essa identificação permite à pessoa que está assistindo, que está olhando, uma identificação melhor daquele enunciado, daquela prova. O fundo, em relação ao fundo, nós percebemos que a imagem sendo deslocada para trás e o sinalizante para frente em diferentes camadas, também foi um ganho, né? Então, o sinalizante na frente, ele permite uma clareza maior na produção da questão. Pessoalmente, eu gosto mais de produções com a roupa preta e a diferenciação da roupa vermelha para citações, né? Cada um tem uma preferência, mas eu particularmente prefiro para mostrar uma função da informação, uma diferenciação daquilo que está sendo produzido. E para aquele que está assistindo fica melhor, assim como nós marcamos no texto escrito também. Às vezes o uso de aspas, ou às vezes o uso de itálico, então acho que isso permite uma marcação e uma compreensão melhor. Bom, a conclusão dos resultados, eu percebi que nesses 7 anos de diferença, houve uma mudança na tecnologia, né, uma gravação, uma edição mais qualitativa, e também uma evolução na língua de sinais, né, uma produção mais lexical, um aumento da produção lexical. Então, já estou terminando, já pode passar para as considerações finais. Então, o lugar onde é possível aprender a produzir os gêneros acadêmicos em Libras, temos ali um destaque em amarelo para a expressão aculturação acadêmico-científica, para marcar a cultura e a ação, essa movimentação contínua no contexto acadêmico-científico para a língua de sinais, ou com a língua de sinais, pode permitir a ampliação e a emergência de novos gêneros em Libras. E as produções em língua portuguesa também podem contribuir para a percepção e para a ampliação desses gêneros, mas percebendo que há diferenciações culturais entre essas duas línguas, então nós precisamos promover esse diálogo, esse intercâmbio linguístico entre as produções que são realizadas em português e as produções que são realizadas em língua de sinais. Pode passar para o próximo, por favor. Então, naturalmente, nós precisamos perceber que essas atividades ajudam a compreender
melhor essas produções e são modelos para outros gêneros. Às vezes nós produzimos gêneros com base na língua portuguesa, mas esquecemos de produzir gêneros com base, gêneros naturalmente emergentes na língua de sinais. Nós precisamos nos apropriar por meio de políticas linguísticas, políticas de tradução que fortalecem as produções de gêneros acadêmicos em língua de sinais. Então, uma reflexão final para nós é que as produções em língua de sinais, no contexto acadêmico, são produções que geram credibilidade. E a credibilidade acadêmico-científica das produções em Libras depende de nós. Então, a produção precisa aumentar. E essa credibilidade das produções acadêmicas em Libras depende de nós, para que fortaleçamos e façamos crescer. Às vezes a gente não quer produzir e fazer o registro no YouTube, e optamos por produzir textos escritos, mas nós temos que fortalecer, entender a importância e a valorização das produções que são feitas em vídeo, são registradas em algumas plataformas. Então, as produções em redes sociais, por exemplo, no Instagram, têm credibilidade, por exemplo, dariam credibilidade? Agora vocês... Então, é um questionamento para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar. Essa credibilidade acadêmico-científico da Libras depende de nós. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou disponível para dúvidas, questões, se houver essa possibilidade. Nós temos ainda alguns minutinhos. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Haverá tempo para perguntas? Eu não sei quem está mediando, quem é o responsável. Estou disponível. Bom. Bom, tem uma pergunta. Na sua pesquisa, nós percebemos que você olhou a prova vídeo sinalizada em Libras, o vestibular, e percebemos que algumas provas há uma identificação, uma marcação, uma orientação para que o vestibulando escolha as opções. Há essa estabilidade, a estabilidade dessa característica nas provas que você analisou? Percebemos que há, sim, uma presença, mas o acréscimo da expressão, escolha a resposta correta. No vestibular aqui da UFSC, nós não temos essas opções em letras, nós temos essas opções organizadas por meio de boias. E o sinalizante vai indicar qual é a opção que vai mostrar as opções em boia para que o vestibulando possa, então, identificar de forma individual qual seria a resposta adequada. E o acréscimo final, que é
identifique a resposta adequada e coloque no cartão de resposta. Acho que isso deixa um pouco mais claro, é uma orientação para o vestibulando sobre o que fazer. Então, depois da apresentação das questões em boia, essa orientação contribui para uma compreensão melhor do vestibulando. Muito obrigado você pela pergunta. Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta em relação ao Enem. O Enem tem uma produção... tem uma variação em relação à língua de sinais produzidas em diferentes estados. Essa pergunta é muito interessante. Então, a equipe e a minha experiência de trabalho é que a gente acaba sofrendo um pouquinho em relação a isso. Então, o que que nós fazemos? Ao organizar o vestibular, nós sabemos que existem variações regionais e pessoas de diferentes regiões do Brasil, como do Ceará, do sul ao norte, vêm prestar o vestibular aqui na UFSC. Então, um exemplo de variação é esse sinal de mãe e pai. E aí nós temos esse outro sinal que é um pouco mais padronizado, que independente da variação regional, é utilizado em todos os estados. Um outro termo seria a Espanha, por exemplo, que é feito assim, com as duas mãos simulando a castanhola, e o sinal de Espanha feito na região do peito. Então, a gente opta pelo sinal que é produzido de forma mais padronizada em diferentes regiões do Brasil. Aqui no vestibular da UFSC é a estratégia que nós utilizamos. Então, optamos por aquelas produções que são mais utilizadas. Então, por exemplo, pai e mãe aqui na região do queixo e Espanha aqui na região do peito. Mas é uma questão difícil mesmo, é uma questão complexa. Então, nós optamos por aquilo que é mais utilizado pelas comunidades surdas no Brasil. Eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e na sua apresentação você falou sobre o uso da vestimenta, né? O uso de roupa preta para a produção do enunciado e de vermelha para a citação. Não seria interessante também usar uma outra cor para a marcação das alternativas das respostas? Eu acho que talvez isso fosse interessante. Seria, né, é só uma dica para talvez pensar um pouco essa, essa, esse gênero. Olha, eu acho que não seria necessário, mas uma forma de marcação seria a transição ali. Eu acho que o uso da roupa seria, a troca de vestimenta seria interessante para para a citação. É possível, mas talvez não seja tão necessário. Então, seria talvez interessante marcar a produção do enunciado das respostas em preto e a diferenciação em vermelho. Então, seriam 3 cores. Eu acho que é uma estratégia que seria interessante, sim. Eu vou apresentar essa diferenciação no meu pôster, legal, depois eu posso ver o seu trabalho também. Eu tenho uma outra pergunta. No final da sua apresentação, você fez uma reflexão sobre o Instagram e sobre o YouTube. Então, nós percebemos que há um aumento muito grande de produções de vídeo nas redes sociais e que poderia ser um interessante banco de dados para buscar esses informações e produções em língua de sinais nesse, nessa rede. Eu tenho percebido que no YouTube parece que tem diminuído
Na verdade, não. O que eu tenho percebido é que nós podemos olhar para o YouTube como uma plataforma de produção de vídeos, mas também podemos olhar para o Instagram como uma forma de produção de vídeo também. Você acha que tem aumentado? Eu acredito que sim. Na verdade, o YouTube, ele é uma plataforma interessante, porque amplia um pouco mais a produção e o registro. No Instagram, é possível. E no Instagram precisaria fazer o login, YouTube, essa produção está mais aberta, está disponível para o público. Então, nós precisaríamos pensar formas, estratégias de produzir, de coletar esses materiais nessas duas redes. Eu gostaria não de fazer uma pergunta, mas, na verdade, uma reflexão da importância da cor do fundo para produções videosinalizadas. Digamos que uma pessoa está vestindo preto e, de repente, aparece a cor vermelha para fazer citações. Você falou que, nessas produções de línguas de sinais, a cor preta é o padrão, mas você também falou que, às vezes, em algumas produções, a cor preta indica luto, tristeza, algum sentimento negativo. Você acha que isso pode influenciar no jeito que a prova é percebida, com a forma com que a prova é percebida visualmente? Porque na cultura surda, eu queria saber como é que as cores influenciam a percepção desse público. Eu sei que a língua é visual e o preto causa um conforto linguístico, né, um conforto visual. E um segundo ponto que eu queria comentar é sobre a cor da roupa. Quando a gente tem a cor vermelha, não sei se para pessoas surdo-cegas seria adequado por questões do contraste da cor, né? Para pessoas surdo-cegas, às vezes a visualização de uma cor mais forte seja prejudicada, ou talvez não fique tão nítido para a pessoa ver, uma pessoa com baixa visão, ou talvez ela nem identifique a mudança da cor, né? Não sei o que seria mais confortável, talvez tons mais escuros, ou talvez, em vez de mudar a cor da roupa, já pensou sim em fazer a troca do fundo de sinalização, em vez de trocar a roupa do intérprete, fazer a troca do fundo, talvez a gente procurar uma cor que seja adequada, confortável, talvez fosse interessante discutir isso. Rodrigo responde, muito obrigado pela sua contribuição. A minha tese, eu falo um pouco sobre as pessoas com surdo-cegueiras, mas não é o foco da minha pesquisa. O que eu faço é uma constatação de que a cor preta, cores escuras, elas são confortáveis visualmente, mas a gente ainda precisa fazer uma pesquisa de recepção com o público, né? Talvez seja um desdobramento da minha pesquisa, realizar uma pesquisa de recepção específica, de saber como é que as pessoas percebem esses elementos e o que causaria mais conforto ao público. Obrigado pelos seus comentários, amigo. Você gostaria de falar? Gostaria muito de agradecer ao professor Rodrigo Custódio da Silva e agradecer sua participação. Adoramos a sua participação nesse congresso. Receba de nós uma pequena lembrança.